Fala aí, galera da Pré, tudo bem com vocês? Professora Alu aqui na área, trazendo mais uma aula sobre matemática. Bom, galera, como eu disse na nossa última aula da semana passada, hoje a gente vai começar aí o volume 2 do IESE, volume 2, no nosso curso aqui de matemática. E nesse volume a gente vai estudar, então, a função exponencial e a função logarítmica, tá bom? Então, esse aqui ele é um livro aí que está bastante relacionado com potenciação, tá bom? Galera, seguinte, o primeiro capítulo desse livro, ele trata sobre justamente a operação de potenciação. Só que isso aí eu já passei no nosso nivelamento, lá nas primeiras semanas de aula, tá bom? Se você ainda está com dúvida em potenciação, eu recomendo aí você dar uma lida nesse primeiro capítulo, porque eu não vou passar ele aqui, porque eu já passei, eu vou começar direto da função exponencial, tá bom? Então, se você está com dúvida em potência, vai lá resolver sua dúvida primeiro, antes de assistir esse vídeo aqui de função exponencial, tá bom? Porque a gente vai usar muita potência aqui, beleza? Então, pessoal, o capítulo 1, ele seria aí de potenciação, e a gente vai estar começando aqui no capítulo 2, que é a função exponencial. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é aqui a definição de função exponencial? A gente vai pegar um número real. Ó, o A, ele vai ser um número maior que 0 e diferente de 1, tá bom? E a função exponencial de base A, ela é definida como... ela é definida dos reais para os reais, como f de x é igual a elevado a x, tá bom? Aí, galera, ó, o nosso a, ele precisa ser diferente de 1, porque se o a for 1, isso aqui não vai ser uma função exponencial, vai ser uma função constante, né? 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1. Então, ele não estaria aqui dentro da função exponencial. Então, a função exponencial a gente vai tratar aqui esse a diferente de 1, tá bom? E ele tem que ser maior que 0, porque os números negativos elevado à potência vai dar aí um problema de oscilação de sinal, né? Se você pega, por exemplo, o menos 1. O menos 1 ao quadrado é 1, e o menos 1 ao cubo é menos 1. Então, a nossa função ela ficaria meio que oscilando, tá? Então, não é do nosso interesse estudar as funções, as funções aí que tem base negativa, tá bom? Então, a gente vai estar trabalhando aqui com base maior que 0 e diferente de 1. Então, exemplos aqui, ó. 2 elevado a x, né? Isso aqui é uma função exponencial, ó, de base 2, tá? Pode ver que a nossa variável ela tá no expoente. Isso aqui não é, tipo, primeiro grau, segundo grau, nem nada do tipo, né? A variável ela tá no expoente. Então, ela é uma função exponencial. Outro exemplo aí, f de x é igual a raiz de 2 elevado a x, tá? Aqui a função exponencial tem base 2. Bom, vamos para as propriedades. Primeira propriedade, pessoal. F de 0 vai ser a elevado a 0, né? Qualquer coisa elevada a 0 dá quanto? Dá 1. Então, f de 0 vai ser sempre 1 para qualquer a, beleza? Então, esse par ordenado aqui, ó, 0, 1, ele vai pertencer a toda função exponencial, beleza?
Isso significa que quando a gente montar o nosso gráfico, toda função exponencial vai passar por esse ponto aqui, ó, que é o ponto x0, y1, tá bom? Então, essa daqui seria a nossa primeira propriedade, beleza? A segunda propriedade que a gente tem aqui diz o seguinte, ó. Se o nosso A ele é maior que 1, pessoal, pega aí números maiores que 1, ó, por exemplo, 2, 3, 4, 5. Quanto maior o seu expoente, maior a sua potência, tá bom? Então, se o nosso A ele é maior que 1, a gente vai ter aqui uma função crescente, tá bom? Porque se você pegar aqui um x1 maior que x2, o f de x1 vai ser maior que o f de x2, tá bom? Isso aqui faz com que a sua função seja crescente. Ó. Um exemplo disso, né? Vamos pegar aqui f de x igual a 2 elevado a x, tá? Aí, ó, joga aí x1, x2, x3. Você vai ter aqui, ó, 2, 4, 8, ó. Então, quanto maior o seu x, maior o seu f de x, maior o seu y. Então, ela é crescente, tá bom? Agora, se o seu a ele é um número que está entre 0 e 1, por exemplo, pessoal, ó, f de x igual a meio elevado a x, se você pegar o meio e multiplicar por meio, vai diminuir, vai ficar 1/4. Se você pegar 1/4 e multiplicar por meio, vai ficar 1/8. Então, ó, se você pegar aqui, ó, 1, 2, 3, você vai ter meio, 1/4, 1/8, né? Isso significa que se você pegar um x1 maior que um x2, o seu f de x1 vai ser menor que o f de x2, tá bom? Então, a nossa função ela vai ser decrescente se a base é um número que está entre 0 e 1. Então, vou colocar aqui decrescente. Tudo bem? E a terceira propriedade que a gente tem, pessoal, é que a nossa função exponencial ela é injetora, tá? Por que que ela é injetora? Porque se você pegar potências diferentes, vai implicar se você pegar aqui expoentes diferentes, né, vai implicar em potências diferentes e, consequentemente, em imagens diferentes, tá? Então, para valores de x diferentes, você tem imagens diferentes, então a sua função ela é injetora, tá bom? Para cada x, vai existir um único y aí, e, e um y ele não vai ter mais que 2x, tá? Bom, vamos aqui para um teorema. Nesse teorema a gente tem o seguinte, pessoal, ó. Se você pegar um A real maior que 1 e um B real, né? Se você pegar aqui o seu A e elevar a B, isso aqui vai ser maior que 1 se e somente se o seu B for maior que 0. Tudo bem? Então, esse aqui
vai ser o nosso primeiro teorema. O que isso aqui significa, pessoal? Ó, isso aqui significa que se você pegar uma base aí maior que 1, por exemplo, 3, tá? Se você pegar o seu 3 e elevar ele a qualquer coisa maior que 0, por exemplo, se eu elevar ele a 2, se eu elevar ele a meio, tá? Isso aqui vai me dar coisas maiores que 1. Então, ó, 3 ao quadrado é 9. A raiz de 3, ó, 3 elevado a meio é a raiz de 3. A raiz de 3 é 1,73, mais ou menos. Tá bom? Então, esse teorema aqui está falando que se você pegar aí uma potência, uma base maior que 1, né, e um expoente aí positivo, vai dar maior que 1 com certeza. O que nos leva ao teorema 2. No teorema 2, a gente tem o seguinte, ó. O A pertence aos reais, o x1 e o x2 também pertencem aos reais, tá bom? E o seu A, ele vai ser maior que 1. Daí, se você tem isso aqui, ó, que o A elevado a x1 é maior que o A elevado a x2, isso aqui vai implicar que o seu x1 é maior que o x2, tá bom? E a volta também é válida. Olha esse exemplo aqui, ó. Se a gente pegar o 3, ó, 3 elevado a 2 e 3 elevado a 4. Quem que é maior? O maior aqui vai ser o 3 elevado a 4, porque o expoente dele é maior e a nossa base ela é maior que 1. Então, esse cara aqui, ó, ele vai ser maior que esse, né? Esse aqui é menor que esse. Porque justamente o 2, ele é menor que o 4. Beleza? O que nos leva ao teorema 3. O teorema 3 diz o seguinte, ó. Se você tem aqui um A e um B reais, com A entre 0 e 1, agora a sua base ela é um número entre 0 e 1, né? Se você pegar a sua base, que é um número entre 0 e 1, e elevar a um número B, isso aqui só vai ser maior que 1 se o seu B ele for negativo. Tá? Exemplo disso, né? Se você pegar aqui o meio, ó, você vai pegar aqui o meio e você vai elevar ele a alguma coisa. Para ficar maior que 1, essa alguma coisa que você vai elevar, ela tem que ser negativa. Por exemplo, ó, se você pegar aqui um meio e elevar a menos 3, esse menos aqui vai fazer com que a sua potência se inverta. E aí você vai ter 2 ao cubo. E aí você cai lá no teorema 1, né? Que uma potência maior que 1 está sendo elevada a um número maior que 0. Então isso aqui com certeza vai te dar um resultado maior que 1. No caso aqui deu 8, ó. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui o teorema 1 para vocês compararem, ó. O teorema 1 com o teorema 3. Então, se a nossa base é maior que 1, e eu elevar ela a coisas positivas, vai dar coisas maiores que 1, né? Enquanto que se a minha base ela for um número entre 0 e 1, e eu elevar ela a números negativos agora, vai dar coisas aí maiores que 1, tá bom? Então, é isso que esses teoremas significam. E tem o teorema 4, né? Da mesma forma como o teorema 1 e o teorema 3 querem dizer a mesma coisa, só que para bases e intervalos diferentes, o teorema 2 e o teorema 4, eles também vão falar a mesma coisa.
Teorema 4 ele diz o seguinte, ó. Se o seu A pertence aos reais, o x1 e o x2 também pertencem aos reais, e o seu A é um número entre 0 e 1, então se você pegar o seu A e elevar a x1, e isso aqui, se isso aqui for maior que o A elevado a x2, então você chega à conclusão de que o seu x1 ele é menor que o seu x2. Beleza? Então, aqui, ó, o A é maior que 1, então o x1 é maior que o x2. Aqui o A está entre 0 e 1, então o x1 ele é menor que o x2. Ó, exemplo desse teorema 4 aqui seria o seguinte, pega o meio aí. Aí o meio, ó, esse aqui eu vou elevar a 2, esse aqui eu vou elevar a 4, tá bom? Pergunta, quem é maior, né? O maior vai ser esse cara aqui, ó, porque o meio, ele foi multiplicado por meio, ó, 2 vezes, ó, meio vezes meio, né? Enquanto que esse cara aqui, ele tá se multiplicando 4 vezes. Então, você pegou o meio, aí você pegou metade, pegou metade e pegou metade, né? Você repartiu esse número mais vezes. Então, quando a sua quando a sua base, ela é um número entre 0 e 1, e você começa a colocar expoente em cima dela cada vez maior, você está repartindo ela cada vez mais, tá bom? Então, você está pegando aí, por exemplo, 1/3 e está tirando 1/3, aí você está tirando a terça parte de novo, a cada expoente que você acrescenta, né? Então, o meio ao quadrado, ele vai ser maior que o meio à quarta, justamente porque o 2 é menor que o 4, tudo bem? Então, ó, olha só como é diferente, né? Aqui, o 3 ao quadrado era menor que o 3 à quarta. Aqui, o meio ao quadrado era maior que o meio à quarta, tá bom? Então, esses daqui são os teoremas que a gente tem da função exponencial. Aí, galera, vamos falar agora da imagem. Então, ó, o nosso A, como ele vai pertencer aí aos reais positivos diferentes de zero, beleza? Se você pegar aqui o seu A e elevar ele a alguma coisa, você está pegando aqui então um número positivo diferente de zero e está elevando ele a alguma coisa. Isso aqui sempre vai ser positivo, tá bom? Então, a imagem da nossa função exponencial vai ser dada pelos reais positivos sem o zero também, beleza? Bom, vamos construir uns gráficos, pessoal? Ó, o gráfico da exponencial a elevado a x. Então, visto tudo isso aí, ó, o gráfico ele pode ser duas coisas, né? Se o seu a ele for maior que 1, se o seu a ele é maior que 1 aqui, ó, a gente viu que o gráfico ele é crescente, né? A função é injetora, a imagem é os reais positivos sem o zero, e a nossa função, ela corta o eixo y no ponto 1. Então, você vai ter esse gráfico aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de a elevado a x quando o seu a é maior que 1. Agora, se o seu a ele é um número entre 0 e 1, o seu gráfico ele vai ser decrescente, vai passar pelo ponto 0, 1, vai ser uma função injetora da mesma forma e a imagem também vai ser essa. Então, o gráfico que você vai ter vai ser esse aqui, ó. Tá bom? Esse aqui é o gráfico de a elevado a x quando o seu a é um número entre 0 e 1. Beleza?
Bom, galera, agora eu vou desenhar aqui algumas funções exponenciais, ó. Essa em vermelho aqui, então, é o a elevado a x. Essa daqui é o b elevado a x. E essa daqui é o c elevado a x. O que que a gente pode dizer a respeito das bases, né? A base A, pessoal, ela vai ser menor que a base B e ela vai ser maior que a base C, tá bom? Porque quanto maior a sua base, mais rápido o seu gráfico vai crescer, tá bom? Porque, ó, o 2 elevado a x, ele cresce com uma velocidade. E o 3 elevado a x cresce com outra, ó. As potências de 2 aqui seriam 1, 2, 4, 8. As de 3 seriam 1, 3, 9, 27. Então, enquanto o 2 está no 8, o 3 está no 27 já. Então, essa base maior, ela influencia na velocidade com que o gráfico cresce, tá bom? Se você vai diminuindo a sua base, né? Se você vai diminuindo a sua base cada vez mais até se aproximar de 1, o seu gráfico ele vai ficando cada vez mais achatadinho assim, ó. E ele vai se aproximando dessa assíntota aqui, que seria quando a nossa base fosse igual a 1, tá bom? Essa reta horizontal. Então, se você vai diminuindo a sua base, ó, o seu gráfico vai, essa parte aqui vai descendo e essa parte aqui vai subindo e o gráfico vai enretando, né? Ele não vai ficar reto, só quando a sua base valer 1, que aí você deixa de ter uma função exponencial e obtém uma função linear aqui, tá bom? E, e essa parte aqui, pessoal, ó, né? O B, como a base dele é maior, ó, o B, como ele é a maior base aqui, o inverso do B, ele vai ser menor que o inverso do A, tá bom? Ó, se a gente pegar aqui o 2 e o 3, ele é maior que o 2. Isso significa que o 1/3, ele é menor que o meio, tá bom? 0,5 é maior que 0,333, né? Então, se você pegar esse meio aqui e começar a aumentar o seu valor do x, né? Ou seja, você começa a andar para a esquerda aqui. Essa daqui, ó, que tem o meio, ele vai descer mais rápido, tá bom? Porque ele é maior que 1/3. Então, ó, quer ver? Vamos fazer uns gráficos aqui, ó. Vamos construir o gráfico de 2 elevado a x, tudo bem? E também o gráfico do 3 elevado a x, para vocês verem. Então aqui eu vou colocar x, o 2 elevado a x vai ser vermelho e o 3 elevado a x vai ser azul, tá bom? Vamos pegar uns x's aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, 2 elevado a menos 2 é 1/4. 2 elevado a menos 1 é meio. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2 e 2 ao quadrado é 4. Para o 3 agora, ó, a gente tem 1/9, 1/3, 1, 3 e 9. E agora a gente vai desenhar isso aí num gráfico. Vamos ver se vai ficar bom, né? Então, aqui é o 1. Esse aqui, então, vai ser o nosso gráfico do 2 elevado a x, tá bom? Se você pegar aqui a abscissa 2, melhor, ó, vou pegar a abscissa 1. Se eu pegar o x1, a minha função vai estar aqui no 2, ó. Tá bom? E se eu pegar aqui o menos 1, a minha função ela vai estar aqui no meio.
E aí eu vou desenhar agora o outro gráfico, ó. Esse aqui é o gráfico do 3 elevado a x. Se eu pegar o x1, vai estar aqui no 9, ó. Opa, vai estar aqui no 3. Perdão, ó. Se o meu x vale 1, o meu y vai estar aqui no 3. E o meu... Nossa, ficou muito ruim, né? Vou tentar desenhar de novo aqui maior. Ó. Aqui tá 1, aqui tá o meio e aqui tá 1/3, né? Então a gente tem isso aqui, ó. E isso aqui. Tudo bem? Então a azul aqui, ó, ela vai ser menor do que a vermelha na parte esquerda do gráfico. E na parte direita, a curva azul, que compreende aí o 3 elevado a x, vai ser maior do que o 2 elevado a x. Beleza? Aí, galera, ó, eu falei assim que o gráfico da exponencial ele sempre corta no 1, tá bom? Mas é claro que se você pegar essa função aqui, ó, por exemplo, f de x de 3 que multiplica 2 elevado a x, beleza? Se você colocar f de 0 aqui, vai dar quanto? Ó, f de 0 vai dar 3 vezes 1, porque 2 elevado a 0 é 1. Então, agora, a nossa função, ó, essa aqui é a função 3 que multiplica 2 elevado a x. Essa função, ela corta no 3, tá vendo? Porque eu peguei a minha função 2 elevado a x, que cortava no 1, e eu multipliquei todos os pontos dela por 3. Então, ela vai ficar aí multiplicada por 3. Então, se ela passava no 1 antes, agora ela está passando no 3, tá bom? Da mesma forma, ó, eu posso pegar aqui minha função exponencial a elevado a x e eu posso somar em um valor b, né? Então, se a minha função exponencial faz isso, essa daqui seria a elevado a x. Se eu somar b em todo mundo, eu vou ter isso aqui, ó, a elevado a x mais b. E essa função aqui, se a de baixo cortava no 1, essa em laranja aqui, ela vai cortar no 1 mais b, tá? Porque eu vou estar somando b com 1 quando o x valer 0. Então, a minha função, ela aumenta aqui, ó. Beleza? Ficou claro isso aqui, pessoal? Então, a função exponencial, ela também reage a alterações que a gente faz aqui, né? Se a gente colocar aqui um produto, se a gente colocar aqui uma soma, uma divisão, o gráfico da função ele vai se alterar de acordo com a transformação que a gente aplicar em cima dele, tá bom? Isso aqui é bem parecido com aqueles gráficos de trigonometria que a gente estudou. Lembra que você colocava uma amplitude no seno, colocava uma fase, coisas do tipo? Aqui vai funcionar quase do mesmo jeito, tá bom? E agora, ó, vamos construir o gráfico de f de x igual a meio x. Meio elevado a x, né? Então, pega aí uns valores de x e uns valores de y, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o meio elevado a menos 2 vai ser 4. O meio elevado a 1 vai ser 2. O meio elevado a 0 vai ser 1. Meio elevado a 1 é meio. E meio ao quadrado é 1/4. Então, o gráfico que a gente vai obter, ó, vai ser esse gráfico aqui. Essa aqui é a função meio elevado a x, tá? E esse gráfico aqui, ó, é o gráfico do 2 elevado a x, tá? Eles vão ser simétricos aí. Beleza, galera? Bom,
Essa aqui é a função exponencial, né? Ela é uma função aí injetora. E se você falar que o contradomínio dela é composto pelos números reais, ela não vai ser sobrejetora, né? Porque vai existir aqui esse intervalo de y's, que não vai ter nenhum x que resulta neles, tá bom? Então, a exponencial, ela é injetora, mas ela não é sobrejetora. Tudo bem? Com asterisco aqui no não sobrejetora, porque depende do domínio, do contradomínio, né? Se você falar assim que seu contradomínio é dado só pelos reais positivos, aí claro que ela vai ser sobrejetora também. Beleza? Ela, né? Então, se você definir o seu domínio como sendo positivo aqui, ela vai virar sobrejetora, e aí ela vai ser bijetora, e adivinhem, ela vai ser uma função inversível, invertível, sei lá. A gente vai conseguir inverter ela, tudo bem? Bom, vou seguir aqui para a próxima parte da aula. Bom, galera, nessa próxima parte da aula, a gente vai estudar equações exponenciais. Equações exponenciais, tá? Assim como a gente tem lá equação do primeiro grau, né, que é um polinômio do primeiro grau igualado a alguma coisa, equação do segundo grau é um polinômio do segundo grau, as equações exponenciais, elas vão ser definidas aí com a nossa variável no expoente. Estão vendo? Ó. Então, você quer descobrir o número que você coloca em cima do seu 2 para que isso aqui resulte em 64. Tá bom? Para a gente resolver equações exponenciais, pessoal, existem duas maneiras, tá? A primeira maneira é através da redução à base comum. E a segunda maneira é através dos logaritmos, que a gente vai estudar daqui a pouco. Bom, o que é o método da redução à base comum? Redução à base comum. O método diz o seguinte, ó. Se você tem um A elevado a B e você iguala isso com A elevado a C, isso aqui implica que o B é igual a C, tá? A gente pode fazer isso porque a nossa função exponencial é injetora, tá bom? Então, se as imagens são iguais, os x's obrigatoriamente vão ser iguais, tá? Em virtude aí da injeção da função. Isso significa que se a gente pegar essa equação 2 elevado a x igual a 64 e transformar o 64 em uma potência de 2, no caso 2 à sexta, 2 elevado a x igual a 2 à sexta vai implicar que o seu x é igual a 6. E aí está resolvida a sua equação exponencial. Beleza? Simples assim. Se você tem agora, por exemplo, né, 7 elevado a 4x menos 2 igual a 49, ó, a gente quer resolver essa equação exponencial, né? Que número você coloca aqui que vai dar certo? Você reduz o 49 para uma potência de 7. Vai ser 7 ao quadrado. E você iguala os expoentes. Então, 4x menos 2 tem que ser igual a 2. Então, 4x tem que ser igual a 4. Portanto, x tem que ser igual a 1. E aí está resolvida a sua equação exponencial. Tudo bem? Simples assim. Se você tem isso aqui agora, ó,
2 elevado a x elevado a x mais 4, isso aqui é igual a 32. Se você multiplicar esse por esse, ó, utilizando aí a propriedade de potência, lá, por isso que eu falei que potência era importante, ó, porque se você não sabe potenciação direito, você não vai conseguir resolver as equações aqui, tá? Tem que saber as propriedades. Se você não lembra, esqueceu, dá uma revisada nisso. Então, o 2 elevado a x mais 4, a gente vai fazer o produto desses expoentes. X vezes x vai ser x ao quadrado, e x vezes 4 vai ser 4x. Isso aqui vai ser igual a 32, que é 2 à quinta. Então, se a gente igualar nossos expoentes aqui, ó, x ao quadrado mais 4x é igual a 5. E aí você tem uma equação de segundo grau. Passando o 5 para o outro lado, x ao quadrado mais 4x menos 5 é igual a 0, né? Essa equação de segundo grau te dá como raízes o x1 e o x2, que vão valer menos 5 e 1. Beleza? Então, pode ver que se você colocar 1 aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 1, que é 2, elevado a 1 mais 4, que é 5. 2 à quinta, 32, tá? E se você colocar um negativo aqui, ó, também vai dar certo, porque você vai ter 2 elevado a menos 5 elevado a menos 1. Então, seria 1 sobre 32 elevado a menos 1, que daria aí o 32, tá? Então, a equação exponencial pode te levar aí para uma equação de segundo grau, para uma equação de primeiro grau, pode te levar aí basicamente para qualquer coisa, para uma equação fracionária, etc, etc. Beleza? Galera, equação exponencial é bem simples, tá? Você vai igualar as bases, reduzir a mesma base e depois igualar os expoentes, tá bom? Agora, se a gente tiver isso aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 3, não tem como reduzir os dois para a mesma base, tá bom? Então, para resolver isso aqui, a gente vai fazer uso aí de uma teoria que chama teoria dos logaritmos, tá bom? Que a gente vai ver daqui a pouco, como eu disse. Então, essas daqui são as equações exponenciais. O que a gente vai ver agora são as inequações exponenciais. As inequações, galera, vão funcionar da seguinte maneira, ó. Você vai pegar aí B e C reais, tá bom? E se o seu A for maior que 1, tem-se A elevado a B maior que A elevado a C, implica que o B é maior que o C, tá bom? Ou seja, se a sua base é maior que 1 e essa potência é maior que essa, isso implica que esse expoente é maior que esse, tá bom? Por exemplo, 2 à quarta é maior que 2 ao quadrado. Ó, isso aqui implica que o 4 é maior que o 2, tá bom? Porque justamente a nossa base é maior que 1. Então, como a nossa base é maior que 1, quanto maior o expoente, maior a potência, tá bom? E se agora o nosso A ele está entre 0 e 1, tem-se. Agora vamos pensar. Se você pegar aqui um número entre 0 e 1, por exemplo, meio, você vai pegar o meio e vai elevar ele a alguma coisa, né? E você vai ter aqui, então, que meio elevado a B é maior que meio elevado a C. O que você pode dizer de B e C, ó? Se esse cara aqui é maior, pessoal, significa que o expoente dele é menor, tá bom? Porque pega o meio. Se você colocar o 2 aqui, meio ao quadrado vai ser maior do que meio ao cubo. Porque meio ao cubo, você pegou o meio ao quadrado e dividiu por 2. Ou seja, você diminuiu ainda mais quando você aumentou o expoente. Então, se isso aqui é maior que isso aqui, o B ele precisa ser menor que o C, tá bom? Porque você vai ter repartido a sua potência menos vezes, tá? E com essas duas definições aqui, a gente consegue resolver aí basicamente qualquer inequação exponencial, tá? Vamos para os exemplos, ó.
exemplos. Se você tem isso aqui, ó, 2 elevado a x é menor que 32, você vai reduzir para a mesma base. Então, o 2 elevado a x ele é menor que o 2 à quinta. Como o 2 é maior que 1, ou seja, a sua base é maior que 1, isso significa que o sinal da desigualdade vai se manter quando você levar a briga aqui para os expoentes, ó. Tá vendo? Porque a base é maior que 1. Então, a solução dessa inequação seria x menor que 5. Tá? Qualquer x menor que 5 que você colocar aqui, a sua potência vai ser menor que 32. Agora, se você pegar o 1/3 e elevar a x, e falar que isso aqui é maior que 1 sobre 81, 1 sobre 81 é 1/4. Não, 1/3 à quarta, perdão. Tá? Então, se o seu 1/3 elevado a x é maior que 1/3 à quarta, isso significa que o seu x ele é menor que 4. Porque se você pegar um x maior que 4 aqui, pessoal, tipo um 5, 6, é como se você estivesse pegando esse cara aqui e dividindo ele ainda mais, né? Você está pegando 1/3 à quarta e está multiplicando ele por 1/3 mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, beleza? Por isso que esse x daqui ele tem que ser menor que o 4. Porque aí essa potência aqui, ela não vai ficar tão pequena assim. Tá? Então, x menor que 4 seria a solução dessa inequação aqui. Bom, galera, de função exponencial, era isso aqui que eu tinha para falar, beleza? A gente ainda vai falar mais sobre equação e inequação exponencial. Só que a gente vai estudar logaritmo primeiro, porque o logaritmo te permite resolver equações e inequações em que você não consegue igualar a base, tá bom? Então, a teoria de logaritmo, ela foi desenvolvida justamente para isso, para a gente conseguir resolver equações exponenciais que a mudança a redução de base, a redução para a mesma base não salva. Estão vendo, ó? Não tem o que fazer para deixar na mesma base aqui. Então, a gente vai estudar agora os logaritmos.